Jardim do Éden, sejam todos muito bem-vindos ao canal Histórias Esquecidas da Bíblia. Eu sou o Profeta Melotti e vou acompanhá-los ao longo desta jornada através das páginas da Bíblia. Antes de mais nada, não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o seu like, de ativar o sininho de notificação. Lembrando que não custa nada, não demora 10 segundos para fazer isso. E eu peço também a colaboração de todo mundo. Compartilhe nossos vídeos e indique para outras pessoas que queiram conhecer melhor a Bíblia. Hoje nós vamos falar de Gênesis capítulo 41, versículo 33 e vamos até Gênesis capítulo 41, versículo 57. E como nós vimos no trecho anterior, José então interpretou o sonho do faraó, que dizia, em resumo, que Deus estava por trazer ao Egito 7 anos de grande fartura, de grandes colheitas, e esses 7 anos de grande fartura se seguiriam 7 anos de fome intensa, de uma recessão intensa. E o sonho havia aparecido para o faraó, porque o faraó ele era o líder da nação mais poderosa daquela época, que no caso era o Egito. Então o faraó era uma pessoa, era a única pessoa, ou era uma das poucas pessoas que tinham o poder e todos os recursos de uma grande nação como o Egito para poder contornar aqueles 7 anos de recessão. E por isso que Deus mostrou esse sonho ao faraó, e além disso que Deus colocou José em seu caminho e permitiu que José interpretasse também esses sonhos, tá? Então, após revelar, interpretar o sonho, José ainda continua dizendo ao faraó: Faraó, procure um homem inteligente, um homem criterioso, que tenha bom senso, e o coloque no comando do Egito para ele poder administrar essa situação. Também pega alguns supervisores e deixe-os espalhados por toda a terra do Egito, e eles ficarão encarregados de coletar 1/5 de toda a safra, de toda a colheita do Egito, e pegando esse 1/5, a gente vai armazenando isso, de tal forma que o Estado do Egito vai criar um estoque de alimento, um estoque de trigo, para poder então superar os 7 anos de recessão. E o faraó então ouviu a interpretação do sonho e ouviu também a solução que José estava propondo, e ele gostou, ele achou a ideia muito boa, e ele então pergunta para os seus conselheiros o que eles também acharam da ideia, da proposta de José. E também os conselheiros também acharam uma ideia muito boa, tá? E o faraó então pergunta para os seus conselheiros, onde nós vamos encontrar alguém como este homem que tem o Espírito Divino. Então o faraó pergunta isso para os seus conselheiros. Então ele se dá conta que ele não precisava procurar esse homem, que ele não precisava ir atrás desse homem. Este homem estava bem ali na sua frente, Este homem era José. Então, quando ele se deu conta, que José era a pessoa adequada para ele colocar no comando do Egito, ele se volta para José e diz o seguinte, como Deus revelou os sonhos a você, como Deus permitiu que você o interpretasse, e como você é uma pessoa abençoada, e como Deus está com você, eu não vejo uma pessoa melhor para eu colocar no comando do Egito, tá? E assim então, com toda a pompa, em circunstância, o faraó então coloca o José no segundo posto mais alto do Egito, tá? E para vocês saberem, José estava com 30 anos quando ele começou a assessorar, quando ele começou a ajudar o faraó nas questões do Egito, tá? E lembrem-se que José, ele foi vendido pelos seus irmãos quando ele tinha aproximadamente 17 anos de idade. Daí então aquela caravana de
de mercadores ismaelitas, o levaram até o Egito e ele foi comprado pelo Potifar, tá? Ele tinha aproximadamente 17 anos e agora ele já estava com 30. Então, assim, ele sai da cadeia, obviamente, né? Ele é libertado e acaba ocupando o segundo cargo mais alto do Egito, e o faraó continua, né, dizendo a ele: só você vai ter o comando de todas as terras do Egito, só em relação ao trono que eu serei maior do que você. O meu povo, né, todos os egípcios deverão receber ordem de você e deverão respeitar também assim a sua palavra e as suas ordens e as suas ideias, tá? E eu vou te dar então todo o comando de toda a terra do Egito, apesar de eu ser o faraó. Se você não permitir, ninguém aqui terá o direito de levantar o braço ou a perna sem a sua permissão. E dito isso, o faraó retira da sua mão, do seu dedo, o anel selo e o coloca no dedo de José. Ele também lhe dá uma roupa, né, e pede que ele vista uma roupa de linho fino, né, de um linho de grife, de gente rica, e também coloca uma corrente de ouro no pescoço de José. E daí então o faraó sobe em sua carruagem e José sobe numa segunda carruagem, e assim aquela multidão toda, né, aplaudindo, festejando, se aglomerando perto de ambos, e os arautos, né, pedindo para as pessoas se afastarem para abrir caminho para que então a carruagem dos dois pudessem partir. E passado então esse momento de festividade, de comemoração, o faraó altera o nome de José para Zafenate Paneia, e também lhe dá por mulher uma moça de uma família egípcia bastante rica, bastante proeminente. O nome dessa moça era Asenate. E aqui é interessante dizer que os egípcios eles tinham preconceito quanto aos hebreus, tá? Não só aos hebreus, mas outros povos que ainda viviam em estágio tribal, né? E viviam do pastoreio, porque os egípcios, né, eles vinham de uma nação bastante poderosa, eles tinham arquitetos, faziam grandes construções, pirâmides, faziam templos, né, para os seus deuses, faziam grandes estátuas, e daí eles viam aquelas pessoas vivendo de forma primitiva, né, com seus rebanhinhos. Eles achavam essas pessoas bastante primitivas, então eles acabavam tendo um certo receio, um certo preconceito dessas pessoas, e se sentiam maiorais, superiores a elas, tá? Então uma forma de camuflar e de apagar, né, a origem de José foi lhe dando um outro nome, e também fazendo com que ele se casasse com uma mulher egípcia. E ainda durante os 7 anos de fartura, Asenate, a esposa de José, lhe deu 2 filhos. O mais velho se chamou, né, recebeu o nome de Manassés, e o mais novo recebeu o nome de Efraim. E atentem-se para o fato de que esses nomes eram nomes hebraicos. Então isso mostra que José, ele manteve, né, ou tentou manter o máximo as suas origens hebraicas, né, a sua cultura natal, né, a sua cultura original, tanto que ele deu nomes hebraicos aos seus filhos, tá? Ainda durante esse período de 7 anos de fartura, José, já que isso era sua responsabilidade, ele percorreu toda a terra do Egito, tá? Ele atravessou todas as terras do Egito, e ele ia de cidade em cidade. Então havia a cidade, né, que seria ali o centro, e ao redor havia o meio rural, né, as lavouras, e ele ia então nessas cidades, e ele recolhia
um quinto da safra, né, um quinto dos alimentos que aquelas lavouras produziam. Então ele armazenava na cidade, e isso ficava sob os cuidados do Estado egípcio. E ele acabou estocando tanta comida que chegou um momento que ele até parou de contar. Quando ele viu que o estoque já era o suficiente para eles conseguirem sobreviver aos 7 anos de recessão, ele, claro, continuou ainda estocando comida, estocando trigo, né, estocando alimento, mas ele até parou de contar, porque ele já viu que havia estoque o suficiente para que eles sobrevivessem. Então, passados os 7 anos de fartura, vieram então os 7 anos de fome, e as pessoas começaram a passar dificuldade, né? Os egípcios começaram a passar dificuldade, começaram a passar fome, e é claro, eles foram reclamar para o seu líder, né? Que no caso seria o faraó. Assim que as pessoas começaram a reclamar para o faraó da falta de comida, o faraó disse, né? Vão até José e façam tudo o que ele disser. E é interessante isso, né? Que o Potifar deixou José cuidando, né, de todos os seus bens, cuidando da sua casa, e ele ficava despreocupado. Tudo aquilo que José fazia, né, que era a responsabilidade de José, ele ficava tranquilo, porque ele sabia que José daria conta do recado, e dava conta muito bem. Além disso, né, depois que ele foi preso por uma falsa acusação, ele ficou na prisão, e o carcereiro também lhe delegou algumas atividades, né, permitiu que ele administrasse algumas coisas no presídio, e o carcereiro também, tudo aquilo que José administrava, o carcereiro ficava tranquilo. E aqui o faraó também ficou super tranquilo quanto à administração de José, porque ele sabia que José era extremamente competente. E assim as pessoas começaram a vir até José. Então José abriu os estoques, os lugares onde estavam armazenados o trigo, a comida, e começou a vender para todo o povo do Egito. Porém, a recessão, né, a fome não atingiu só o Egito, a fome acabou atingindo muitas outras regiões, muitas outras pessoas, muitos outros povos, e começaram a vir pessoas estrangeiras, pessoas de muitas outras nacionalidades para a terra do Egito procurar José, para então comprar comida dele, né, do Egito, né, para não morrerem de fome, até que essa recessão, esse período de fome, acabou também chegando a Canaã, onde estavam morando o Jacó, né, também chamado de Israel, que era o pai de José, e ele ainda acreditava que José estava morto, né, devorado por um animal. Então a fome acaba chegando até Israel e os seus outros filhos, os seus familiares, tá? Mas isso será um assunto para o nosso próximo vídeo, tá? Eu vou me despedindo por aqui. Eu espero que vocês estejam gostando de ouvir a história de José, tanto quanto eu estou gostando de contá-la, né? Que a história dele é bastante fascinante. Eu desejo tudo de bom, tudo de melhor a todos, e a gente se vê no próximo episódio de Histórias Esquecidas da Bíblia.